infinitamente maior do que o problema que estamos atravessando, maior do que a situação momentânea que estamos passando, e muito maior do que aquilo que advém sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, os medos, os traumas, as incertezas, as dúvidas. E é um tempo de muito medo, muita dúvida, muita incerteza, mas Deus, Ele é suficientemente capaz para trazer estrutura aonde está desestruturado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus dê graça sobre a sua vida. E hoje nós vamos dar, pode acender as outras luzes, pode acender. Hoje nós vamos dar continuidade na palavra que iniciamos semana passada, onde temos o tema de novo tempo, nova aliança, nova mentalidade, coração transformado. É algo que nós precisamos entender, que o coração do homem, ele é enganoso, mas quando Deus transforma, quando Deus modifica, quando Deus altera por completo, Ele muda o todo, Ele não muda uma parte. É diferente quando nós queremos mudar somente uma parte, somente uma atitude, somente um comportamento, nós não conseguimos mudar o coração. Mas quando Deus muda o coração, Ele muda o todo, completamente o todo. Uma das coisas que nós devemos entender, e falei isso semana passada, é que Jesus foi ao inferno não somente por conta dos nossos pecados, mas Ele foi para destruir a nossa natureza pecaminosa. Ele não foi arrancar da mão do diabo um pecado, 2 pecados, 3 pecados, mas Ele foi lá reivindicar a nossa natureza pecaminosa. E quando Deus faz isso, quando Jesus faz isso, Ele está indo lá brigar por mim e por você, de uma maneira incondicional, não mais ou menos. Às vezes a gente briga por alguém, né? Intercede por alguém, vai lá, se deu certo, se não deu certo, não deu certo, não podemos fazer nada, não tem como mexer em nada. Mas Jesus não, Ele não aceitou nada menor que o todo que Ele pudesse tirar da mão do diabo, que tinha a seu respeito. Tudo que o diabo tinha a seu respeito na mão dele, Jesus não aceitou nada menor que o tudo que estava na mão do diabo. E aí Ele tomou para Ele e disse: agora é comigo, não é mais contigo. Quando o homem se converte, quando a mulher se converte, quando entrega seu coração de fato e de verdade, sua vida nunca mais é regida pelo diabo, mas sim por Deus. E quando deu o terceiro dia, e quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, já debaixo de uma nova aliança, e essa aliança passou a basear-se na graça, de uma maneira plena, não mais na lei, como vivíamos antigamente. Alguns ainda gostam de viver na lei, né? Legalistas, tudo observa, condena todo mundo, atira pedra em todo mundo, vê o pecado de todo mundo, só não vê o dele. É interessante como tem algumas pessoas que são especialistas em andar debaixo da lei, mas não serve, a lei só não serve para ela mesma, mas serve para qualquer pessoa, mas para ela mesma não serve. Romanos 3,19, projeta para mim, João Vitor. Antes de projetar, deixa eu só falar, nós estamos no mês de outubro, no outubro rosa, né? E fizemos esse logo aqui com a marcazinha alusivo ao mês, ao período onde as mulheres têm que fazer o exame preventivo de câncer de mama. Então estamos aqui transmitindo, é um incentivo a você, mulher, que tanto na igreja como está pela transmissão, que faça esse exame, é um alerta. Estamos como igreja também cooperando e participando desse movimento. Romanos 3, 19 e 20, a Bíblia diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Que coisa terrível! Para que a lei existe? Para calar a boca de todo mundo, e para tornar todo mundo culpado. É isso que a Bíblia fala hoje? É isso que o Evangelho fala hoje? É isso que a nova aliança fala hoje? Não, nós não podemos viver conforme está escrito isso aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Ei, quando eu me converti,
quando eu fui à cruz, quando aceitei Jesus, quando eu passei pelo processo de transformação, a minha culpa ficou na cruz. Hoje eu sou justificado pela graça. Aí o verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém que está nos assistindo pode ser justificado pela lei. Então, se você anda praticando a lei, vivendo a lei só para os outros, apontando a lei para os outros, a Bíblia diz que você não é justificado. Você ainda não passou um processo genuíno de conversão. Me perdoa quem estiver ouvindo isso aqui, aonde estiver chegando essa mensagem, mas a grande verdade, se você não experimentar a graça de Deus, você ainda está no sistema antigo, no método antigo da lei, e a lei diz que ela é única e exclusiva para tornar você culpável diante de Deus e mais nada, não serve para mais nada. Pastor, mas e os 10 mandamentos? Nós temos 613 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma vértice de todos os mandamentos. Eu quero ver quem cumpre 613 mandamentos. Ninguém. Mesmo na época de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, e Moisés subiu ao monte com uma voz de Deus dizendo: sobe ao monte, porque eu quero estabelecer uma aliança contigo e com o povo. Moisés subiu, e durante a estada dele lá, Deus disse: desce rápido, vou fazer as tábuas da lei, porque esse povo inteiro vai perecer. Assim que Moisés desceu com as tábuas da lei no braço, ao chegar no pé do monte, a Bíblia diz que 3.000 almas morreram instantaneamente. Porque a letra da lei mata, mas a letra da graça justifica o homem. Aí é a opção de cada um. De que maneira você quer andar? Pela lei ou pela graça? Eu quero andar pela graça, porque a lei me mata. Ela já me matou, na verdade, mas a graça me regenerou, a graça me justificou. E em Romanos mostra claramente o propósito da lei. Romanos 3, 19 e 20. O propósito da lei não é salvar, não é curar, não é prosperar, é calar toda e qualquer boca, seja de quem for. Não existe a possibilidade de sermos justificados diante de Deus por qualquer meio que não seja a graça. Não existe. Ninguém pode ser justificado diante de Deus por qualquer meio que não seja a graça. A lei não traz o conhecimento de Deus, mas sim o conhecimento do pecado. A graça nos traz genuinamente a revelação de quem Deus é e quem nós somos em Cristo. Esse é o papel da graça. De uma maneira genuína, plena, ela revela a mim, revela a você quem Deus é, de fato e de verdade, e quem nós somos em Cristo Jesus. Se eu não entender quem Deus é na graça, eu vou viver quem Deus é na lei, e quem Deus é na lei me mata, assim como matou no passado, vai continuar me matando hoje ainda. E aí eu tenho que passar um processo de justificação, de transformação, de conhecimento, de entendimento. Ninguém é justificado pela lei. Ninguém. A lei exige que o homem faça, que mostre méritos, que mostre desempenho, para que venha a receber alguma coisa. Esse é o papel da lei. Que exerça muito esforço. Lembra de Arão, quando Deus separou Arão e sua família para serem sacerdotes? Na época de Moisés, o que Arão tinha que fazer? Ele tinha que imolar um animal pelos pecados dele, para que ele pudesse entrar na tenda da congregação, não ser morto, e depois lá dentro da tenda imolar outro animal pelos pecados do povo, para que o povo não pudesse ser morto. E quando Arão entrava, a Bíblia diz que o povo inteiro ficava em pânico, aterrorizado, porque tinha medo de Deus não aceitar a libação de Arão, e todo aquele povo morrer. Olha que coisa maluca. Você já pensou se todo mês nós tivéssemos que passar por isso? Tinha muita gente que estava em psiquiatra, em psicólogo, porque não ia aguentar a pressão, o trauma de ter que viver essa situação, de achar que naquele mês poderia morrer. Você não podia errar, você não podia espirrar,
você não podia olhar errado, você não podia falar nada, porque podia morrer, tudo te levava à morte. A lei leva única e exclusivamente à morte, e te culpa de todas as coisas. Mas a graça não, ela muda, ela transforma. Nós somos transformados e justificados pelo pleno amor de Deus. Entenda que na nova aliança nós somos transformados não só no coração, mas na mente, de pecadores miseráveis para filhos amados. Todos nós somos transformados de um único e exclusivo pecador miserável para um filho amado. Quando nós ministramos a série do filho pródigo, independente de tudo que ele fez, quando ele decidiu no coração dele, aí Deus transformou o coração dele, de voltar à casa do pai. A Bíblia diz que o pai o recebeu de que maneira? Você pegou meu dinheiro, você fez isso, você fez... Não, esqueça os pecados, esqueça os problemas, esqueça as situações, esqueçam as circunstâncias. O pai o recebeu com grande festa, mandou colocar o melhor anel, o melhor veste, mandou matar o melhor animal, preparar o melhor mesa, o melhor banho, porque não importa o que tinha sido feito, a graça nos dá esse privilégio de retornar à casa do pai, sem que haja uma inquisição sobre as nossas vidas. Aí Deus começa a fazer algo totalmente diferente. Totalmente diferente. As nossas obras hoje são resultado de quem nós somos em Cristo, não de quem éramos no passado. Não do esforço que eu fazia no passado, não da luta que eu tinha no passado, mas de quem nós somos hoje em Cristo. E eu sou aperfeiçoado a cada novo dia. Pastor, mas se eu não cometo mais erro? Cometo muito mais do que vocês, mas todo dia, diante dos meus erros, eu sou regenerado pela graça e aperfeiçoado em Cristo Jesus, para que eu possa me tornar cada vez melhor, não é cada vez pior. Se você está se tornando cada vez pior, tem alguma coisa errada. Convertido você não está, a graça você não conhece, a lei está evidenciada na sua vida, que você está movido por algo que não te traz benefício. As nossas obras hoje não são esforços para conquistarmos pontos diante de Deus. Não podem ser. Eu não posso viver uma obra para conquistar ponto diante de Deus, mas as nossas obras são consequências da transformação que sofremos no nosso coração. Toda a nossa obra, todo o nosso labor, toda a nossa luta, toda a nossa vontade de levar o Evangelho é algo que vem porque transformou o meu e o seu coração. E eu preciso aprender a entender que pela palavra de Deus, como uma espada, ela é usada para discernir a lei da graça. E aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Fala no hebraico, vê o que significa uma espada de dois gumes. A Bíblia compara, o hebraico compara a espada de dois gumes como um rio. Quando ele pega dois braços, ele sai rasgando ali. Já viram? Alguém já viu na televisão que seja uma enxurrada, quando desce e ela rompe alguma área, e que não era antigamente um rio, e ela rompe e vai levando árvore, vai levando galho, vai levando tudo que tem na frente, e ela cria ali um espaço, ela abre um espaço. Assim é a palavra de Deus. Ela é uma espada de dois gumes, ela vem para separar lei de graça. Aí você decide, a decisão é sua. Sem este discernimento, não iremos e nunca entenderemos como Deus separa e como Deus trabalha com a graça e como Ele trabalhou com a lei. Romanos 7,7, a minha versão aqui é a VNT, talvez essa versão seja a ARA. Eu vou ler aqui pela minha versão. Romanos 7,7 diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você só pecou, o homem só foi ao pecado porque ele conheceu a lei. Então, quando nós vivemos de uma maneira legalista, apontando o pecado de todo mundo, na verdade, o pecado está em mim. Eu preciso aprender a separar isso. Verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Oh, que loucura é essa? Sem a lei, o pecado estaria morto. Aí olha aqui: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Outrora, antes da lei, eu vivia, mas vindo a lei, eu morri. Qual o lugar que você quer estar? Ou qual o ambiente que você quer estar? Pela lei ou pela graça? Verso 10: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo, se me tornou para a morte. Então a letra da lei, ela mata, ponto final. Não adianta, ou você é lei pura, ou você é graça pura, não existe meio termo, até porque Deus não aprova aquele que vive em cima do muro, não aprova o morno, ou seja frio, ou seja quente, ou vive a igreja de fato, ou atola o pé no mundo e vai embora, vive a vida que você quer viver lá fora. Me perdoa quem estiver nos ouvindo aí pelo Face, mas olha, eu sei que tem a pandemia, eu sei que tem os decretos, sei que temos que respeitar, até porque a Bíblia nos orienta tudo isso, mas eu não consigo entender as pessoas, não vêm na igreja, mas vão no churrasco, não vêm na igreja, mas vão no mercado, não vêm na igreja, mas vão no shopping, vão na rua, vão fazer compra, vão fazer um monte de coisa. Ontem eu estava num casamento, na hora do almoço, não estava lotado, mas era um casamento, pessoas vieram cumprimentar, pessoas vieram abraçar, pessoas vieram dar a mão, nós fomos bater foto com os noivos. Eu tenho que respeitar tudo, usamos máscara, fizemos todos os protocolos, tudo certinho. Porém, neste ambiente, dá para se cumprir todos os protocolos. E por que não tomamos a postura de discernir isso e mudar essa atitude que nós estamos vivendo? Porque não fomos transformados pela graça. Na verdade, nós estamos vivendo da maneira como queremos viver. Metade lei, metade graça. Não funciona, você não vai para lugar nenhum. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Infelizmente, pessoas legalistas até podem ser abençoadas, porque Deus é misericordioso suficientemente para poder abençoar. Mas vocês já viram o esforço que elas fazem? O empenho que elas colocam? A dor que elas têm? Quando você aprende a andar pela graça, você flui. Ah, pastor, não está indo muita gente na igreja. Hoje não está vindo muita gente na igreja, mas eu creio no amanhã. Estou debaixo da graça. Não sou eu o dono desse negócio. O dono desse negócio chama-se Deus. Não sou eu o gestor desse negócio. O gestor desse negócio chama-se Deus. Na empresa a qual eu trabalho, eu sou o gestor. Lá eu tenho que pôr esforço, eu tenho que redobrar às vezes o meu ânimo, mas aqui tem que funcionar mediante a graça. Quanta gente vai em campanha, quanta gente vai em corrente, quanta gente vai nisso, naquilo ou naquilo outro. Sabe o que você está fazendo? Atribuindo o favor de Deus a um esforço e a um mérito humano. Deus não precisa que você venha em campanha, Deus não precisa que você faça corrente disso ou daquilo. Deus precisa que você permita que Ele transforme o seu coração. Aí você vem à igreja, não porque o pastor pede, não porque ele vai estar pregando, porque você quer ter um encontro com os irmãos, um relacionamento com Deus e um culto àquele que te mantém vivo até o dia de hoje.
Você vai trazer uma oferta de adoração, uma oferta de graça, uma oferta de favor, uma oferta daquilo que Deus tem feito por você, pela sua vida. Não existirá a possibilidade de você receber qualquer bênção de Deus, qualquer bênção de Deus, seja família abençoada, seja saúde, seja prosperidade financeira, seja um trabalho, seja um carro, seja um casamento, os que querem casar, né? Seja aqueles que procuram namorada desesperadamente, com desempenho ou esforço próprio. Não vai por aí. Não é por aí. Gálatas 5:1 diz, para a liberdade, Gálatas 5:1, 3 e 4, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firme e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Às vezes, diante de algumas situações, eu canto uma musiquinha antiga, bem antiga, na época eu tinha nos meus 18 anos. No Egito escravo eu fui, sim, sim, ó sim. Tinha até a mãozinha, né? O Jean sabe bem cantar ela, que ele vive cantando assim. No Egito escravo eu fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. A grande verdade é que você devia cantar isso de vez em quando, porque você se torna escravo do seu trabalho, você se torna escravo às vezes de uma situação familiar, você se torna escravo de uma situação financeira, e a Bíblia está dizendo aqui que eu não posso viver debaixo de jugo de escravidão. Nunca mais, porque eu fui regenerado, resgatado, restaurado pela graça e pelo poder da graça. Verso 3, de novo testifica o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O jugo de escravidão está associado à lei. Verso 4, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Misericórdia. Só tem duas opções, meu amigo, hoje. Ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. Você quer andar pela graça, pela lei? A Bíblia está dizendo, da graça decaíste. Não tem opção, você tem que se converter. Tem muita gente dentro de igreja legalista que vive pela lei, não é convertido de fato. Vive enganando a si mesmo, vive enganando a Deus e vive enganando o Evangelho. E esse, se não tomar uma atitude, vou dizer mais, não tem salvação. Pastor, que é isso? Eu varro a igreja, eu também varro a igreja, isso não significa que você vai ser salvo. Já trouxe um monte de pessoas aqui de empresas que varreram, limparam a igreja, não são crentes. Isso não significa que varreu a igreja vai ser salvo. Você tem que experimentar o poder regenerador da graça. A lei exige obras, esforços, a graça produz frutos. É a única maneira de você frutificar é quando você está no ambiente da graça. Tem pessoas que afastam pessoas. Por quê? Por quê? Em Gálatas 5, a Bíblia fala muito claro das obras da carne e os frutos do Espírito. E eu não posso misturar essas coisas, obra da carne e frutos do Espírito. 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Não relacionou tudo, hein? Então não pense que é só isso. Tem muita coisa talvez que nós estejamos fazendo que não está relacionada aqui, mas é fruto da obra da carne, a respeito de quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Quantos já tiveram oportunidade de ver uma árvore frutífera aqui? Só eu, meu pai? Ninguém mais viu uma árvore frutífera? Ah, José. Quantos já comeram direto do pé da árvore? Foram lá e colheram?
Quantos já invadiram o quintal do vizinho, né, para pegar fruta? Coisa boa naquela época da adolescência. Nossa brincadeira era pegar fruta no quintal do vizinho. A mesmo pé tinha na nossa casa, mas o gostoso era do quintal do vizinho. É igual aquele livro, né, O Mito da Grama Mais Verde. Ou melhor, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. E aí um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, não sei quem me falou, vi uma reportagem, estava passando uma reportagem na televisão sobre aquela tanajura, que tem aquela bundinha, né, grande, ela dá uma época, ela sai, aí a gente catava a bundinha dela, fritava e fazia com farofa, e era crocante, era gostoso. Hoje eu não como mais isso, mas eu comi muito isso, não sei quantos comem, não sei nem se existe dessa uva ainda. Já viu, Zé? Mas você comeu? É gostoso, vale a pena. Faz uma fritadazinha com manteiga, joga uma farinha ali, faz uma farofa gostosa, com cebola, fica top. Então, se você já viu uma árvore frutífera, se você já comeu do pé dessa árvore, você já viu alguma árvore se contorcendo ali de dor para produzir fruto? Alguém já viu? Não, porque ela não precisa. Ela dá o fruto por si só. É lógico que ela precisa de alguns cuidados. É lógico que ela precisa de água. É lógico que ela precisa de uma boa terra. É lógico que ela precisa de um adubo. Aí você vai dizer, mas pastor, lá na Amazônia tem um monte de árvore frutífera, lá no Pará, no meio da floresta, ninguém vai lá adubar. Mas a própria terra é rica por si só, e ela, da própria folha que cai, que apodrece ali, ela vai se tornando um adubo natural. Nenhuma árvore se contorce para produzir, para gerar. Nenhuma árvore geme para poder gerar, para produzir. Por que nós temos que fazer isso? Para que nós temos que agir desse jeito? Se você se prende à lei, se torna um legalista, indo pela mentalidade religiosa, a única coisa que você irá produzir são as obras da carne, e nunca os frutos do Espírito. Fruto do Espírito é como uma árvore frutífera. Ela dá fruto, ano que vem dá fruto. Tem árvore que dá fruto 4, 5, 6 vezes por ano. Tem uma jabuticabeira pequena lá em casa, num vaso. Ela produz, eu acho que umas 5, 6 vezes por ano. De vez em quando vai lá e come uma jabuticabeira docinha. Pensa num negócio bom. Pensa num negócio bom. Um dia desse fui em Curitiba, no escritório do advogado lá da empresa. Cheguei lá no fundo do escritório, um pé de pocã, daquela grandona. E eu olhei aquilo, estava em reunião, falei, doutor, você me perdoa, mas eu preciso comer uma pocã, eu não aguento. Pegar uma pocãzinha no meio da árvore, depois do almoço, pensa naquilo doce, gostoso que estava. E aí você fica olhando, ela não tem esforço. Produz, o tempo todo está produzindo, o tempo todo está florando, o tempo todo está produzindo. As folhas caem, vem novas folhas, vem novas flores, vem novos frutos. De todos os anos ela faz a mesma coisa. Quando nós estamos debaixo da graça, todos os anos, todo o tempo, todo mês, todo dia, nós vamos produzir. Sem esforço. Sem nenhum esforço. Mas, no livro de Gálatas, capítulo 5 ainda, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne, o fruto do Espírito, aí você começa a pensar, não pastor, mas as obras da carne eu não pratico, nem a inveja, nem o ciúme, nem a fofoca, nem a glutonaria. Às vezes eu vou num restaurante, aquela comidinha está boa, já estou cheio, mais um pedacinho, virou glutonaria, acabou, obra da carne. E se eu tivesse pela lei? Virava cinza ali mesmo, na cadeira, que não dá para escapar. Quantos já ouviram falar de evangeliquez? É a língua do crente, só o crente entende. O que é fofoca no evangeliquez? Pastor, não aguento. Aleluia.
é motivo de oração, pastor. Eu quero orar, mas eu quero compartilhar com o Senhor a vida do irmão primeiro. Vai se converter. Se você sabe de uma situação, vai orar pelo irmão, para que Deus transforme ele. E aí a gente não consegue separar essa carne que a gente tem das obras da carne. Mas quando o coração transformado, de fato e de verdade, vem pela graça, a gente desvencilha dessas coisas, não quer mais nem ser partícipe dessas coisas, e começa a andar debaixo de um ambiente novo, que Cristo está trazendo sobre a igreja. Crente não dança, pastor, balança, não fuma, traga, não bebe, ingere, por favor, né? Faz o que quiser fazer, mas faça e assuma o que você faz. Mas quando Deus te transformar, Ele vai te fazer largar toda a prática de pecaminosa. E mesmo que você pegue, você tem motivo para regenerar com Deus e viver plenamente um ambiente perfeito com Ele pleno. Mesmo que você erre, todos nós erramos, e erramos todos os dias. Nós nos iramos, e a Bíblia diz que a ira é a obra da carne. Nós criticamos um ao outro, isso é obra da carne, que sabe lá quanta coisa que a gente faz que não está nem relacionada aqui, e que é obra da carne. A lei provoca mudança de comportamento, mas a graça produz transformação de coração. Eu posso até ter uma mudança de comportamento, mas isso não muda o todo. Mas quando meu coração é transformado, todas as coisas em mim mudam, ou inicia-se um processo de mudança. E para finalizarmos, 2 Coríntios 3,6 diz: e Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita. Ora, eu tenho que entender que após Cristo eu sou ministro da nova aliança, de algo novo que Deus trouxe, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Essa aqui também está na tradução NVT. Isso vai estar divergente. O antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, quais foram as leis gravadas em pedra? Os 10 mandamentos. Está lá, veja o que fala. Quando Moisés subiu ao monte, que era para fazer uma aliança, teve que descer correndo com as leis por conta da transgressão maldita do povo. E aqui está dizendo, o antigo sistema com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, mas o brilho ia apagando, e Moisés tinha que subir o monte, para ter esse brilho de volta. Hoje nós não precisamos mais disso, porque nós temos a graça, mas naquela época precisava disso, plenamente. Por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema? Qual é o novo sistema? Depois da ressurreição de Cristo, quando Ele foi ao inferno e requereu da mão do diabo toda a natureza e todo o sistema pecaminoso que estava imputado em nós pela lei, que se baseia na obra do Espírito. O novo sistema se baseia na obra do Espírito. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Tudo que você experimentou no passado foi bom para o passado, mas muito melhor é o que você está vivendo hoje. Ou nós entramos debaixo de um ambiente de graça, ou vamos viver debaixo de um jugo de lei. Só que a lei mata, a letra da lei mata, e a letra da graça justifica por completo o homem, livrando de toda acusação do homem e do diabo. Posso ter errado ontem, podem ter me acusado ontem, mas se eu regenerei com Cristo, se eu pedir perdão, eu estou plenamente restaurado pela graça, porque eu não vivo debaixo da lei, e nem tenho direito de acusar fulano, ciclano ou beltrano. Posso chamar e advertir, mas não acusar.
aí a decisão é de cada um. Vou continuar essa palavra no próximo domingo. Fique em pé.